Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui em Miami, 9 horas da manhã no Rio de Janeiro e 3 horas da tarde lá em Kyiv. No momento que eu gravo esse vídeo, estou um pouquinho atrasado hoje, peço desculpas, mas vamos falar sobre as novidades que tem aqui e, infelizmente, teve um ataque grande ontem, na manhã de ontem, na verdade. Quando eu acabei o vídeo de ontem, ainda não tinha saído essa informação do ataque russo a Konstantinivka, e muito triste, muitos civis mortos, uma tragédia e, mais uma vez, um ataque covarde contra um centro comercial que não tinha absolutamente nenhuma importância militar ali, né? Realmente mais um crime de guerra, claro. Um recado ao Blinken, que estava ontem visitando a Ucrânia, certamente, né? Mas os ucranianos revidaram também, tá? Os ucranianos atacaram a cidade de Rostov. Rostov-on-Don é uma cidade aqui nessa região aqui da Rússia, próxima da linha de frente, é onde fica o comando do Distrito Militar Sul russo e é responsável aqui nesse quartel-general aqui é que os russos planejam toda a guerra na Ucrânia, né? E de fato o drone conseguiu atingir bem próximo lá do quartel-general lá de Rostov-on-Don, causou vários danos em estruturas. Lá foram 3 drones, 3 explosões que aconteceram ontem aqui em Rostov-on-Don. Os ucranianos também atingiram vários outros pontos aqui na retaguarda russa de ontem para hoje, com destaque para um depósito de mísseis de helicóptero. Os mísseis usados pelo helicóptero Ka-52, que tem sido muito usados pelos russos aqui nessa região aqui do rio Luhan. Nessa região por aqui, o rio Luhan é o que dá o nome ao Oblast de Luhansk, né? Então, aqui nessa região, os ucranianos destruíram um grande depósito de munição desse tipo de míssil de ontem para hoje, uma vitória importante para os ucranianos, deve dificultar a vida dos russos por aqui, né? E também tivemos muitos avanços aqui na região de Verbov. Os ucranianos avançaram ao sul de Robotyne, entrando em Novoprokopivka, e também aqui em Verbov parece que a luta já está no meio do vilarejo, ou seja, os ucranianos já tomaram toda a parte noroeste dele, né? O vilarejo ele tem uma orientação meio em diagonal aqui, então a parte noroeste dele aqui já está na mão dos ucranianos e os russos ainda estão aqui na parte sudeste dele, né? Da mesma forma, os ucranianos avançaram aqui em Novodonetsk e Novomayorsk, nessa ofensiva, nessa região aqui, que continua seguindo muito forte. Mais boas notícias, isso está deixando o pessoal russo bastante preocupado, alguns bloggers estão muito pessimistas com isso. E além de estarem pessimistas, estão sendo perseguidos aparentemente. O blog 13th, a gente já falou várias vezes dele aqui, o 13º, né? Parece que o principal comentarista do blog sofreu algum problema, ninguém fala o que é, pode ser problema de saúde, pode ser algum outro problema, pode ter sido ferido em combate, e o fato é que ele está fora do ar aí nesses últimos dias aqui, né? Bom, e no ponto de vista diplomático, a gente tem o problema dos cubanos, né? Descobriu-se uma grande rede de tirar cubano lá de Cuba para levar para a Rússia. Vocês sabem, Cuba é uma ditadura terrível lá, comunista, com a condição econômica terrível, o caminho que nós estamos indo no Brasil, né? Mas enfim, a situação lá está muito mais avançada em termos de degradação econômica e no final das contas o pessoal faz de tudo para sair de lá. Vocês sabem, né? Sempre teve aquele caso do pessoal cubano fugindo de Cuba com barcos improvisados para Miami. O que muita gente não sabe é que nesse último ano foi a maior quantidade de gente saindo, fugindo de Cuba. A situação econômica lá está realmente muito crítica. E daí é muito fácil o pessoal convencer os cubanos a sair de Cuba, né? O pessoal sai no desespero e muitos estão aceitando trabalho na Rússia. Só que o trabalho na Rússia que eles acham que vão trabalhar em, sei lá, em escritório ou trabalhar com algum tipo de profissão civil, na verdade eles chegam na Rússia e são imediatamente mandados para a guerra. Ou seja, uma situação que mostra o desespero, tanto dos cubanos quanto dos russos nessa situação aqui, né? O Antony Blinken, né, o secretário de defesa americano que está aqui em Kyiv, ele anunciou ontem mais um pacote de ajuda americana para a Ucrânia. Alguns estão dizendo que é um pacote de 1 bilhão, outros estão dizendo que é um pacote de 157 milhões de dólares, né? De qualquer forma, um pacote muito significativo de ajuda para os ucranianos.
Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá usando o @ancapsubote. Infelizmente eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram a notícia, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muito triste o que aconteceu aqui em Constantinívica. Dá para ver aqui o momento da explosão do míssil ali na cidade, dá para ver que é uma região central da cidade, onde tinham lojas, mercados e coisa e tal. Os russos esperaram dar meio-dia, que é o horário que estava mais cheio ali o mercado, que estava bem cheio o mercado na cidade, ou seja, foi literalmente um crime de guerra com o objetivo de matar civis sem absolutamente nenhuma preocupação com o aspecto militar de nada, né? O míssil usado foi um S-300 adaptado para trajetória para a Terra, né? O S-300 ele é originalmente um míssil para defesa antiaérea, para destruir alvos no ar, mas os russos fizeram essa adaptação e usaram aqui contra civis. Muito triste isso. Infelizmente o S-300 é um míssil difícil de derrubar. O Patriot consegue derrubar, mas infelizmente na região aparentemente não temos a cobertura do Patriot, né? Não dá para mostrar os vídeos que tem de lá, realmente tem muito corpo de gente, muita tragédia. 44 pessoas foram feridas, 16 morreram, inclusive uma criança. Realmente as imagens são trágicas, são realmente muito trágicas, muito triste esse tipo de ataque, principalmente pela futilidade disso. Isso não ajuda ninguém, ninguém ganha nada com isso, né? A Rússia não ganhou nada, atingiu um mercado cheio de gente, na hora do rush lá, todo mundo comprando, né? Constantinívica é essa cidade aqui, ó, é perto de Bakhmut, aqui, ó, essa cidade aqui, Bakhmut está aqui, mas ela não é uma cidade que esteja na linha de frente, é uma cidade que já está na retaguarda, não tem mais nenhuma ameaça aqui, né? Houve até uma época que os russos, essa área cinza azulada aqui, né? Os russos chegaram a tomar essa área toda aqui, depois foram expulsos daqui pelos ucranianos. Então eles até chegaram a estar perto de Constantinívica, mas já foram expulsos, Constantinívica já está bem mais para trás agora. Ou seja, um ataque que não havia nenhum propósito de qualquer forma, né? Também teve, de ontem para hoje, um ataque com drones nos portos lá do Rio Danúbio, mais uma vez, os portos de Quilia, Ismail e Reni. Pela terceira noite seguida, tivemos novamente esses ataques aqui. Foram um total de 33 drones, dos quais 25 foram derrubados pelos ucranianos, mas infelizmente os outros 8 acabaram atingindo alvos lá e causando danos ali na região, né? Provavelmente esses ataques russos todos foram para tentar cantar de galo, né, ou mostrar força na visita do Blinken, né? Sendo que esse tipo de coisa não mostra força. Atacar instituições civis, no final das contas, mostra a fraqueza, o desespero dos russos com isso daqui, né? Enfim, o Antony Blinken esteve lá em Kiev, né, e anunciou, segundo alguns, um pacote de 1 bilhão de apoio militar. Segundo outros, foi 157 milhões. Né? De qualquer forma, um pacote bastante significativo aqui, que inclui equipamentos para defesa ucraniana, munição para HIMARS, um monte de cartuchos de artilharia e uma coisa importante, munição de urânio depletado para tanques Abrams. Ou seja, vocês sabem, os tanques Abrams estão chegando agora em setembro, a gente não sabe a data exata que eles chegam, mas vão chegar já com a munição de urânio depletado, que é uma munição muito boa para atacar outros tanques, né? O pessoal fala que tem gente que diz que essa munição é controversa porque causa câncer e pode causar coisa nuclear, mas não, o nome, o urânio depletado ou urânio empobrecido, né, é justamente o contrário, né? Você pega o urânio que tem na Terra aí, que é natural, tem um monte de reservas de urânio no planeta, inclusive Minas Gerais tem muito ali, e você empobrece o urânio, você torna ele menos radioativo e é usado nesses projéteis porque ele é muito pesado, é um metal extremamente pesado, muito mais pesado que chumbo, muito mais pesado que qualquer outro metal, então ele acaba tendo um impacto muito grande na hora de perfurar um tanque inimigo, né? Então por isso que é usado, não tem nada a ver com radioatividade, com arma nuclear, não tem nada a ver com isso, né? Lembra, o urânio 235 é o urânio perigoso, o urânio que é radioativo de verdade. O urânio 238 também é radioativo, mas é muito pouco radioativo. Então, no final das contas, o empobrecido quer dizer que tem muito urânio 238 e pouco urânio 235. E é o que é usado nesse caso aqui, então não faz diferença nenhuma, não tem problema nenhum isso daí. Não é de forma alguma controversa,
né? O que você vai ver gente reclamando disso daí é muito propaganda russa, que eles estão preocupados porque é uma arma muito efetiva. Bom, e outra notícia excelente que o Blinken trouxe com essa visita dele é que pela primeira vez eles estão transferindo dinheiro confiscado dos russos para a Ucrânia. Então parece que foi uma quantia relativamente pequena, foi 5 milhões e 400 mil dólares. Então esse dinheiro que foi confiscado dos russos foi entregue para os ucranianos. Agora, é lógico, os russos não gostaram nem um pouco disso, principalmente porque isso daqui é o primeiro passo de algo que certamente vai se tornar cada vez mais comum, né? Lembra que a Rússia não tem que apenas sair da Ucrânia. Sair da Ucrânia é o primeiro passo que eles têm que fazer, evidentemente. Eles têm que depois reembolsar todo o prejuízo que a Ucrânia tomou nessa guerra, né? Não apenas as coisas que foram danificadas, mas todo o custo da arma empregada pela Ucrânia para expulsar os russos de lá. Vai sair uma conta muito cara para os russos e eu suspeito que a Rússia vai ver de volta muito pouco de qualquer ativo que eles tenham fora da Rússia. Isso sem contar em eventuais ativos dentro da Rússia também. Essa guerra vai sair muito cara para a Rússia. Mas pegar ativos na Rússia talvez nem seja necessário, porque os russos têm muitos ativos no exterior, né? Todas as contas da Rússia foram congeladas nos países ocidentais e ainda tem muitos oligarcas russos com patrimônio no exterior. Só vender esse patrimônio todo que dá para bancar uma boa parte, pelo menos, do prejuízo da Ucrânia, né? Bom, não foram só os russos que atacaram ontem, os ucranianos também fizeram um ataque em Rostov-on-Don. Rostov-on-Don é essa cidade aqui no sul da Rússia, é o centro do Distrito Militar Sul, que eles chamam, né? A Rússia tem 5 distritos militares aqui, o central, o norte, o oeste, o leste, o sul e coisa e tal, e o sul é o que está mais perto aqui da zona de guerra, e portanto é aqui no quartel-general deles que muitas decisões dessa guerra são tomadas, né? Então, Rostov-on-Don foi aquela cidade também que o Prigozhin, quando fez a marcha pela liberdade dele, fez lá a tentativa de golpe dele, o Prigozhin marchou e tomou Rostov-on-Don. Rostov-on-Don estava controlada pelo Prigozhin naquele momento, né? Foi nessa cidade que os ucranianos fizeram um ataque ontem. Houve um total de 3 grandes explosões, tá? Essa daqui é uma delas. Oh, Боже! Teve outras aqui também, que mostra o dano causado. Esse daqui é exatamente o prédio do comando do Distrito Militar Sul, então dá para ver que a explosão foi bem ali no Distrito Militar Sul mesmo, né? Mais uma vez, os ucranianos respondendo ao ataque, mas respondendo em alvos legítimos, alvos militares que fazem sentido aqui, né? E segundo a mensagem, disseram aqui que os drones atingiram justamente o quartel-general do Distrito Militar Sul, ali em Rostov-on-Don. De acordo com alguns reportes, foram 2 drones. Eu não sei, porque teve 3 explosões, então deve ter tido mais drone nisso daí, né? Um deles atingiu apenas 150 metros do quartel-general do Distrito Militar Sul, que ganhou notoriedade durante a marcha da justiça do Prigozhin lá, né? Enfim. Bom, e teve outros ataques ucranianos também na retaguarda russa. Esse daqui é um ataque na cidade de Enerhodar. A cidade é ucraniana, controlada pelos russos. Dá para ver que o drone atingiu aqui um equipamento de vigilância russo no alto do prédio, né? Esses equipamentos de comunicação e vigilância aqui são muito usados pelos russos. Enerhodar é essa cidade aqui, ó, a cidade que fica perto da usina nuclear de Enerhodar, né? Aqui que moram os trabalhadores e técnicos que trabalham na usina. Então, hoje tudo isso aqui está ocupado pelos russos, né? E os ucranianos fizeram esse ataque aqui na região. Também tivemos informação de grandes explosões em Mariupol. Nós não temos imagens da explosão que aconteceu, mas a gente sabe que teve explosões lá, algum ataque ucraniano aconteceu por lá. Também teve uma grande bavóvina, né, uma grande coluna de fumaça no distrito de Kievsk, que é um distrito de Donetsk, né? Então, na cidade de Donetsk, que é essa grande cidade russa aqui, Mariupol está aqui embaixo, né, que teve o caso anterior, a gente não tem a imagem. Donetsk aqui, parece que teve aqui uma grande explosão aqui, que é justamente essa coluna de fumaça saindo aqui. Ou foi um bombardeio ucraniano também, um bocado de fumaça aqui em Donetsk, né?
Essa explosão de Donetsk foi aqui na estação de trem que tem ali em Kiivsk, né? A estação de trem de Kiivsk que foi atingida aqui. Ou seja, reforça que deve ter sido munição ou equipamento ou alguma coisa assim que foi atingida pelos ucranianos aqui, né? Donetsk é uma cidade muito grande, ela é muito usada para logística dos russos aqui nessa região da guerra, então provavelmente alguma carga de munição foi atingida aqui e acabou explodindo, né? Agora, uma coisa importante, esse vídeo aqui é bem impressionante, de um ataque ucraniano a uma posição de recarga de mísseis para o helicóptero K-52, né? O helicóptero K-52 tem sido muito usado pelos russos até como artilharia normal, né? Como os russos estão com falta de cartucho na linha de frente, eles muitas vezes usam o próprio helicóptero para fazer isso. Então dá para ver que tem um pequeno prédio aqui e um monte de caminhões aqui fazendo a carga desses mísseis para o helicóptero K-52, que eles estão explicando aqui que estão fazendo o transporte de mísseis de um caminhão para o outro, fazendo lá a logística deles. Os ucranianos perceberam, jogaram um HIMARS ali, ou uma munição fragmentante, não dá para saber exatamente o que foi que eles atingiram aqui, mas atingiu a região, depois complementaram com mais uma carga e a coisa toda pegou fogo, né? A munição depois pegou fogo e acabou destruindo tudo ali, né? Realmente bem impressionante. Realmente bem impressionante esse ataque aqui. Tomara que fique mais aí sem cartuchos, sem mísseis os na região, né? Tem aqui outras imagens do que aconteceu e é justamente na região do Luhan, né? O rio Luhan é o que dá o nome à cidade de Luhansk. Esse caso aconteceu bem perto aqui de Orlivka, né? Orlivka tá. E o rio Luhan é esse rio que passa por aqui, foi em algum lugar por aqui, a região de Mironivsk, onde aconteceu esse ataque. Esse aqui é o rio Luhan, aqui nessa região. Bom, além disso, a gente tem aqui mais um ataque em Orlivka, não é o mesmo ataque, tá? Esse aqui é outro ataque aqui em Orlivka. Orlivka fica um pouco mais abaixo aqui. Essa cidade aqui também é uma cidade bem na linha de frente aqui da guerra, né? E os ucranianos mais uma vez atingiram ali a cidade de Orlivka. A gente está vendo uma bavóvina grande aqui, uma coluna de fumaça grande aqui. Não se sabe exatamente o que foi atingido, mas alguma coisa grande, né? Enfim, tivemos de ontem para hoje um monte de explosões aí na retaguarda russa, mas é importante notar que os ucranianos fazem isso todos os dias, tá? É que tem dias que a gente tem imagem, tem dia que a gente não tem imagem, mas que todos os dias está sendo feito esse tipo de trabalho aí, né? Bom, o Argonzo, ele lançou ontem um grupo de ontem para hoje, ele lançou um grupo de informações sobre como é que está o andamento da guerra e basicamente confirma o que a gente falou ontem, tá? Não tem, do que ele fala aqui não tem nenhuma grande novidade. Então, olha só, o exército ucraniano avançou na direção de Luhov, a sudoeste de Kamiansk, né? Então a gente tinha falado aqui, vamos dar uma olhada então na linha de frente aqui, ó, Kamiansk, essa cidade aqui, ó, né? Luhov é essa cidadezinha aqui que está no controle dos russos aqui embaixo, e ontem a gente tinha falado mesmo que os ucranianos avançaram aqui, eles estão já nessa margem esquerda aqui do rio, nessa região aqui, né? E estão avançando mais nessa região aqui em direção a Luhov. Então a gente já tinha falado sobre isso ontem, só para confirmar, tivemos uma confirmação de um blogger russo, né? As unidades russas fizeram um contra-ataque sem sucesso próximo a Robotny. A gente falou sobre isso também. De fato, teve um grande contra-ataque de anteontem para ontem, uma grande tentativa de contra-ataque russa ali em Robotny. Os russos chegaram a tomar parte da cidade, mas foram expulsos pelos ucranianos, né? E agora os ucranianos tentam fazer um breakthrough, tentam romper a linha de defesa russa na direção de Novoprokopivka e conseguiram liberar novas posições, né? Ou seja, também está de acordo com o que a gente falou ontem, mesmo com o avanço, com a tentativa de contra-ataque russa aqui em Robotny, os ucranianos não apenas expulsaram os russos completamente, como conseguiram tomar as posições aqui ao sul de Robotny, inclusive a tal da colina 166 que tem aqui em alguma região por aqui, que é uma colina muito importante estrategicamente aqui, né? E além disso, os ucranianos ganharam um número de posições ali na floresta em Kremina. A gente falou sobre isso também, eu não lembro se a gente falou ontem ou anteontem, mas a gente falou também sobre essa situação aqui em Kremina, em que está o batalhão
batalhão Azov agora brigando nessa região aqui, e essa floresta aqui que tem ao sul de Criminal, os ucranianos já tiveram controle total sobre ela, depois os russos fizeram um contra-ataque aqui, chegaram a avançar, então virou zona cinza essa floresta, mas agora parece que os ucranianos retomaram as posições ali, né? E o Ozint aqui está fazendo uma expectativa, está dando uma visão do que ele acha que vai acontecer ali na região de Verbov, né? As setas amarelas, desculpa, setas contínuas, né? São as que já aconteceram, então já tem aqui o avanço ucraniano em Robotny, aqui para as colinas aqui na região, em direção à colina 166 e também aqui em direção a Verbov. E o que ele acha que vai acontecer agora são essas tracejadas aqui, que seria, uma vez conquistando a colina 166, os ucranianos avançando aqui a partir dela para o sul e também de Verbov aqui em direção a Romanivsk, né? Romanivsk e também em direção a Novofedorivka. Na visão dele, o objetivo ucraniano vai ser liberar a T-0408, que é essa estrada aqui, ó, que vai aqui por Sodoka Balka em direção a Tokmak, e também a T-0401, que vem aqui de Verbov. Está mais fácil de ver essas estradas nesse mapa daqui. A gente consegue ver elas aqui com mais facilidade, né? Você tem aqui, ó, a T-0408 é essa via aqui, que desce aqui, já liberaram o Robotny, estão trabalhando em Novo Prokopivka, devem ir para Ishenkov, Sodoka Balta, e depois aqui ela continua, olha só, vai direto para Tokmak. E além disso, eles querem também a T-0401, né? A T-0401, ela passa aqui próximo de Verbov, Romanivsk, que seria o próximo alvo dos ucranianos aqui, e também Ocheretuvati. Então, eles garantiriam duas rotas de chegada até Tokmak nessa forma, né? É o que se imagina que deve acontecer aí nos próximos meses, né? Bom, aqui tem mais uma informação de Robotny, mas já está ficando meio duplicado isso daqui, né? O Romanov 92 dizendo que Robotny está completamente sob controle do inimigo, ou seja, dos ucranianos, né? No menor tempo possível será feita tentativa de recapturar e coisa e tal. Não vai, eles não vão conseguir recapturar. Enfim, já estão dando certo que perderam o Robotny. E se perderam o Robotny, perderam muito mais do que isso, né? E aqui, olha só, outra coisa importante, falando sobre Verbov, o inimigo confirma o estabelecimento de presença ucraniana no noroeste de Verbov. Então está aqui, forças ucranianas conseguiram manter uma posição nos arredores a noroeste de Verbov. Batalhas pesadas estão acontecendo, né? Mas, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte, olha só, o Vigeste está trazendo aqui que a 82ª e a 46ª Brigadas ucranianas conseguiram penetrar 5 quilômetros dentro da linha de defesa russa ali na região de Verbov, né? Principalmente no noroeste de Verbov. Ou seja, isso indica que eles já estão dentro da cidade, né? Aqui, ó. Aqui tem um mapa da coisa, a linha defensiva russa está aqui no meio do caminho e os ucranianos já estão lutando aqui, a infantaria já teria penetrado nessa região aqui, né? Ou seja, já estaria lutando dentro do noroeste de Verbov. E os russos já estariam se retraindo para depois da linha defensiva aqui, a partir do meio da cidade. Ou seja, na visão dele, na verdade, até corresponde ao que está aqui o mapa, né? Essa parte aqui seria a zona cinza, é onde está a briga aqui em Verbov, o noroeste da cidade, e aqui no sudeste da cidade, onde os russos ainda dominam as posições ali, né? O Comando Maior das Forças Ucranianas confirma que os ucranianos avançaram na direção de Melitopol, dizendo que já estão no sul de Robotny e no oeste de Verbov, ou seja, avançaram nas posições que a gente mencionou mesmo, né? Que também houve um avanço no sul de Bakhmut, ou seja, os ucranianos estão ganhando o controle aqui de Verbov, já estão tomando Verbov. Bom, e Novodonetsk, né? Novodonetsk é a outra linha de frente aqui, um pouco mais para leste. Novodonetsk, Novomayorsk e Shevchenko são as cidades que estão sendo atacadas pelos ucranianos, e tem alguma informação daqui também. Segundo o Batalhão Vostok, isso aqui é um blog russo, né? Houve um pouco de calma e isso está permitindo que a gente esteja fazendo um reagrupamento aqui das nossas forças, né? As nossas unidades que participaram em batalhas urbanas estão se tornando nostálgicas do tempo em que a artilharia russa
inclusive do leste, né, dos batalhões do leste, agiam de forma mais racional e suas fracas forças e meios eram capazes de encher a zona ofensiva e providenciar para eles mesmos algum poder de fogo, né? Agora toda nossa esperança está em nossos aliados do Exército. Se o Exército alocar mais recursos para trabalhar junto conosco, nós vamos viver. Se o Exército não aparecer, nós vamos tomar um monte de artilharia na cabeça e vamos ficar por aqui, mas por enquanto nada está acontecendo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo que o pessoal está saudoso da época que o exército russo funcionava ainda decentemente, que eles estão aguardando reforço para conseguir manter Donetsk e Novodonetsk e Novomayorsk, né? Por enquanto nada, não tem reforço nenhum. E por hora os ucranianos deram uma trégua, deram uma parada no ataque. Enfim, a situação lá está crítica para os russos naquela região, né? Um outro blogger fala aqui que tem tensão na área entre Novodonetsk e Novomayorsk, continua muito alta a tensão ali, né? O inimigo está conduzindo artilharia intensa, nossas forças estão respondendo, mas a distância não permite que eles cheguem ao fogo inimigo. Ou seja, ele está dizendo aqui, está reclamando que a artilharia russa não consegue atingir a artilharia do Ocidente, que é a artilharia ucraniana. O inimigo está sofrendo perdas em pessoal e equipamento, mas continua avançando consistentemente. Algumas das nossas posições são tão pesadamente bombardeadas que perderam a funcionalidade. A nossa infantaria periodicamente retrai, né, para preservar posições, mas retorna durante períodos de relativamente calma para tentar restaurar elas. Algumas vezes isso é limitado. O inimigo não está usando aviação e o nosso lado conduz operações de drone junto com na linha de contato. Né? Devido à proximidade de nossas forças com o inimigo, tem um alto risco de fogo amigo, né? Ou seja, que eles estão reclamando aqui justamente que os ucranianos estão avançando ali na região. E completa com essa palavra aqui de um blogger russo, o Pozdniakov 3.0, que diz que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias. Eu tenho um mau pressentimento. Ou seja, tomara que sim, né? Bom, só para complementar aqui, os ucranianos hastearam a bandeira em duas cidadezinhas aqui, Stroivka e Topolya. Stroivka e Topolya são essas duas cidadezinhas aqui, bem no canto aqui, na região de Kharkiv, na fronteira com a Rússia. Eram cidades que nessa última ofensiva russa se tornaram zona cinza, né, zona sem controle de ninguém. Stroivka aqui e Topolya aqui. E agora os ucranianos restabeleceram o controle nessas cidades aqui, normalmente já estão aqui de novo com controle delas, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos, mas não traz nenhuma grande novidade aqui para a gente. Uma novidade que surgiu, inclusive, em jornais brasileiros é a questão do tráfico humano de Cuba para a Rússia, né? Vocês sabem, os cubanos estão sempre desesperados para sair de Cuba, né? Isso é tradicional em países comunistas, Alemanha Oriental, União Soviética, China, todos esses países têm uma tentativa muito grande do povo de fugir de lá o quanto pode, né? Você tem uma restrição de liberdade muito grande, tanto de liberdade econômica quanto de liberdade social, e a reação natural da população é querer fugir daquela prisão, né? Infelizmente, esse caminho do comunismo, do socialismo exacerbado é o caminho que a gente está trilhando aqui no Brasil com o governo Lula. Eu espero que ele não consiga fazer muito estrago nesse sentido, mas que o interesse dele nesse sentido, todo mundo sabe que né? Ele pode não conseguir, pode ser que o Congresso não deixe, pode ser que as instituições segurem o comunista do Lula, mas que ele vai querer ir nesse caminho, ele vai. E é um caminho muito triste. Cuba, que já está nesse caminho há 70 anos, realmente está numa posição econômica trágica, está colapsando a economia de Cuba. Aliás, curiosamente, né, se você fizer a conta, a União Soviética durou também mais ou menos 70 anos. Foi entre 1921 e 1991, né, 70 anos de idade aí que durou o regime comunista lá na União Soviética, até a ineficiência econômica se tornar tão grande que a coisa desabou completamente. Cuba está fazendo mais ou menos 70 anos por agora, né? A Revolução Cubana foi em 1959, então está fazendo mais ou
ou menos, seria 2030, né? 2030, mais ou menos. Mas está chegando perto do limite, né? É bem possível que a gente veja o colapso de Cuba muito em breve aqui, e o pessoal está querendo fugir de Cuba, né? Querendo fugir. O que muita gente não sabe é isso. Sempre teve o pessoal que fez barquinho improvisado para vir para Miami, mas nunca teve tanta gente fugindo de Cuba quanto nos últimos anos. A situação econômica está muito mais degradada nos últimos anos lá em Cuba. E isso faz com que as pessoas tentem fugir de lá de qualquer custo. Uma das oportunidades que eles têm, como Cuba ainda tem uma ligação muito grande com a Rússia, o pessoal acaba indo recebendo ofertas de emprego em Moscou, né, para trabalhar em diversas profissões, trabalhar como ajudante de obra, enfim, um monte de profissões lá em Moscou, na Rússia, só que chega lá na Rússia, imediatamente o pessoal é colocado para a guerra, né? É recrutado para a guerra e não tem o que fazer. Isso tem acontecido com todos os estrangeiros que estão por lá, mas os cubanos têm ido para lá com muita frequência, querendo fugir de Cuba e acabam caindo nisso daqui, né? Aqui isso já virou um escândalo, falou na Folha de São Paulo, falou aqui também no Deutsche Welle em espanhol, e aqui tem uma imagem aqui do pessoal soldados cubanos que estão reclamando da situação, que foram colocados na guerra contra a vontade, coisa e tal, e inclusive esse grupo particular de cubanos aqui está desaparecido, ninguém sabe se estão vivos ainda lá na guerra, né? Ou seja, estão sendo colocados todos para lutar na Ucrânia. Fica o aviso aí para o pessoal, não apenas para o pessoal cubano que recebeu oferta de trabalho na Rússia, mas também o pessoal brasileiro, né, que às vezes recebe oferta de trabalho. Não, vem trabalhar aqui na Rússia, vai ganhar um salário bom, pode saber, meu amigo, você vai chegar lá, vai ser colocado para lutar nessa guerra e vai acabar morrendo rapidamente, né? A perseguição lá na Rússia está muito grande, né? A gente já tinha falado sobre vários blogueiros militares russos que foram presos ou perseguidos, e um dos bloggers que ainda falava com uma certa liberdade era o 13th, né, o 13º, né? E agora parece que ele, né, o principal comentarista lá, o Egor Guzenko, ele está fora do ar, está sem receber mensagens, e os outros administradores do grupo estão fazendo mensagens meio cifradas aqui, ninguém quer dizer exatamente o que está acontecendo com ele. Então, aqui, ó, um administrador Nice que está falando, sem nenhuma conversa, vamos manter nossos dedos cruzados pelo Egor, eles estamos temporariamente incapazes de ler mensagens privadas, eu peço que pensem com cuidado nele e tomem cuidado com vocês mesmos, afinal, antes de tudo, o cuidado começa com você mesmo, né? Tudo vai ficar bem. Aí, no dia seguinte, o Egor está conosco, mas por enquanto sem energia. Eu passarei todas as palavras de suporte, nós ainda não estamos lendo mensagens privadas, tem muitas mensagens, ele estará de volta entre nós muito em breve, né? Aí o pessoal não sabe se ele teve algum problema de saúde, alguma doença, se ele foi atingido na guerra ou se ele está sendo perseguido pela polícia lá na Rússia, né? Todas essas possibilidades são possibilidades no final das contas, né? Bom, uma notícia muito boa, a Armênia decidiu mandar ajuda humanitária para a Ucrânia. E por que isso é uma coisa positiva? Porque isso consolida a posição da Armênia, né? A Armênia era um aliado russo até bem pouco tempo atrás, um dos poucos países nos Balcãs que ainda era aliado da Rússia e agora se moveu definitivamente para o outro lado, não apenas cortando relações com a Rússia, como também agora fazendo ajuda humanitária para a Ucrânia, né? Então, excelente notícia. Olha só, Lula, até um país que era aliado dos russos está tomando a posição correta nessa guerra. Quando é que o Brasil vai fazer isso? Quando é que o Brasil vai parar de ficar brincando de aliado dos russos? Não tem lógica nenhuma essa posição do lado de pessoas que estão atacando, que estão invadindo um país pacífico, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.